O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o primeiro domingo do tempo do Advento. Um novo ano litúrgico se inicia, em que nós somos chamados a meditar neste dia. Eu quero refletir com vocês sobre o Natal que nós queremos celebrar ao final desse tempo de Advento. Nosso Senhor, Ele diz no Evangelho: cuidado, ficai atentos. Essas palavras de Jesus tornam evidente um problema dos nossos dias. Nós carecemos de atenção. Nós somos pessoas distraídas. O mundo, acelerado como está, ele nos impede, em muitas circunstâncias, de parar, de prestar atenção, de olhar, de contemplar, de admirar as coisas. Estamos ligados no 220, para usar uma expressão popular. Não paramos. E o Advento é esse tempo de parar e prestar atenção ao modo como nós estamos conduzindo a nossa vida. Como nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Por isso, eu quero traduzir esta palavra de Cristo por um instrumento muito eficaz que pode nos ajudar a nos preparar bem. É o exame de consciência. O que é um exame de consciência? Trata-se de abrir a nossa alma à luz de Deus para ver em nós tudo aquilo que nos separa dele, pedir perdão e colocar os meios necessários para evitar cair novamente naquelas mesmas fraquezas. O exame de consciência, irmãos e irmãs, é uma arma de libertação, porque por meio dele você se mantém na verdade de si mesmo, e a falta dele é a razão de muitos descaminhos. Qual foi a última vez que você fez um bom exame da sua consciência? Sobre o exame de consciência, São José Maria Escrivá, ele ensina que nele nós devemos ter uma sinceridade selvagem. Dizer com coragem, aquela mesma coragem que nos faz olhar no espelho
para saber onde nos ferimos, onde nos manchamos, onde estão os nossos defeitos, aqueles que temos que eliminar. Então, São José Maria está nos incentivando a não termos medo de olhar para nós, de olhar para o nosso interior. O pouco empenho, irmãos e irmãs, no exame de consciência é um grande inimigo da nossa vida interior, da nossa vida cristã. À medida que nós deixamos de pensar sobre a nossa conduta, à medida que nós deixamos de pensar sobre o nosso comportamento, a nossa consciência, ela vai ficando permissiva, ela vai ficando laxista, de tal maneira que nós não conseguimos mais enxergar os nossos próprios pecados. Quantas pessoas chegam na confissão e dizem assim: padre, eu acho que eu não consigo ver os meus pecados. Eu não encontro pecado. Sabe por que não encontramos pecado nas nossas almas? Porque nos falta esse diligente e constante exame de consciência. Quando nós o negligenciamos, tudo fica normal. Nós passamos a pensar assim: todo mundo pensa assim, todo mundo faz assim, então não tem nada de errado. Então, o mundo no qual nós estamos inseridos, ele tem uma missão, irmãos e irmãs: tornar a nossa consciência insensível ao pecado, insensível àquilo que nos separa de Deus. Então, a pessoa, ela está lá mergulhada numa vida torta, mas está tudo bem, está tudo certo, todo mundo vive assim, todo mundo faz assim, todo mundo reage assim. É pelo exame de consciência que nós somos prevenidos do obscurecimento do nosso coração. A Igreja, na sua sabedoria, ela coloca na vida dos consagrados, todos os dias, no final do dia, nas completas, a oração da noite, um exame de consciência, todos os dias. Pensar o que fiz de bom, o que fiz de mal e o que eu posso fazer para melhorar. Aqui 3 pontos simples. Se você gasta 5 minutos para revisar o seu dia, o que fiz de bom, o que fiz de mal, o que posso fazer para melhorar? Porque, irmãos e irmãs, à medida que nós deixamos de fazer isso, nosso coração vai se tornando duro, insensível, inflexível e pior, nós passamos a mentir para nós mesmos, passamos a mentir para Deus e para mentir para aqueles que estão ao nosso redor. A liturgia de hoje, na primeira leitura, nós temos um exemplo de um exame de consciência selvagem. Não sei se vocês notaram, mas o profeta Isaías coloca na boca do povo um exame de consciência. Ele diz o seguinte: todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas ações são como um pano sujo. Murchamos como folhas, e as nossas maldades empurram-nos como o vento. O que é isso? Uma confissão. Uma confissão nua e crua de como estava o coração do povo de Israel naquele momento. Só que aqui eu quero fazer notar as expressões que foram usadas. No que nós lemos, aparece que as nossas ações são como um pano sujo. Mas quando foi escrito no hebraico, o original foi escrito no hebraico, quando foi traduzido para o latim,
A expressão que aparece aqui para pano sujo, sabe qual é? Eu vou ler em latim. Panus menstruate. Pano da menstruação. Um exame de consciência selvagem. O povo de Israel está reconhecendo: Senhor, as minhas ações são sujas como um pano da menstruação de uma mulher. Um reconhecimento real daquilo que eles são. Quando foi feita a nova tradução da Bíblia, usou-se uma expressão menos violenta, menos selvagem. E a expressão que aparece é panos inquinatus, ou seja, um trapo sujo. Para não ofender aí aqueles mais sensíveis. As nossas ações são como um trapo sujo. Mas qual que é o contexto do povo de Israel para eles fazerem essa confissão? O povo de Israel está no exílio da Babilônia, longe da terra que Deus havia preparado para eles. E eles descobriram que todo o sofrimento que eles estavam passando, todas as desgraças que eles estavam vivendo, era devido ao seu abandono de Deus. Eles foram seduzidos por falsas promessas do mal e abandonaram a Deus. Então eles fazem essa confissão, reconhecem a sua miséria, o seu nada, um exame de consciência selvagem. Trata-se aqui, irmãos e irmãs, de uma quebra de imagem. Eu quero dizer a cada um de nós, enquanto não houver da nossa parte uma quebra sincera da nossa imagem, não haverá salvação. Não haverá libertação. O convite de Deus para nós nesse primeiro dia do Advento é para que você se quebre diante de Deus. Quebre a sua imagem diante de Deus. Quem é você? Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de enxergar as suas fraquezas. Não tenha medo de enxergar a sua miséria. Quem é você? O que o povo de Israel fez é o que Deus espera de nós nesse primeiro domingo do Advento. E eles fizeram isso com humildade e confiança em Deus. A prece da primeira leitura, essa primeira leitura, gente, poderia nos acompanhar ao longo dessa semana inteira. Faça esse propósito. A prece da primeira leitura começa assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor. Eles sabem diante de quem eles estão quebrando a imagem. Diante do Pai, diante do Redentor. E aqui eu quero fazer notar uma outra expressão no original. A palavra redentor aqui no original é Goel. Goel, no hebraico. Quem era o Goel na época do povo de Israel? O Goel era aquele parente mais próximo, encarregado de defender a pessoa que estava passando por alguma dificuldade, a pessoa oprimida, necessitada. O Goel, ele tinha a obrigação de resgatar quem caísse na escravidão, de vingar o sangue de um parente assassinado. E, inclusive, o Goel tinha a responsabilidade de, se alguém da família ficasse viúva, a mulher, sem filhos,
para garantir a posteridade daquela família, ele era convidado a assumir aquela mulher para que ela pudesse gerar vida e poder perpetuar a sua descendência. O Goel, o Redentor, é aquele que salva a pessoa no momento difícil, no momento de extrema vulnerabilidade. Então vejam, quando Israel atribui a Deus esse nome, Goel, ele está reconhecendo: Senhor, venha me salvar da situação deprimente na qual eu estou vivendo. Venha em meu socorro, Senhor. Venha em meu auxílio. Salva-me. Tu és a minha defesa e a minha proteção. A oração ainda continua dizendo que o céu se rompa e o Senhor desça para nos salvar. Deus ouviu essa oração do povo de Israel. Ele desceu no Natal, no mistério da encarnação. Ele descerá uma segunda vez na sua glória, que nós não sabemos quando será. Ele virá uma segunda vez, mas hoje ele desce aqui na Eucaristia que nós estamos celebrando. Ele vem ao nosso encontro. Ele desce para começar agora o mistério da redenção da sua vida, da minha vida. Portanto, irmãos e irmãs, nós não sabemos quando isso se dará, não sabemos quando o Senhor voltará definitivamente, mas Ele vem a cada dia Ele vem ao nosso encontro para que nós façamos a experiência da redenção, da salvação. Portanto, o que é que te oprime hoje? São os seus pecados? Deus pode vir com a sua graça e te libertar deles. O que é que te oprime hoje? São as situações da sua vida, da sua família, do seu matrimônio. Deus pode vir e nos salvar, nos redimir, nos segurar na mão e nos tirar da situação na qual nós estamos. Deus pode vir. Ele quer vir. A sua vinda definitiva, nós não sabemos quando será. A nós cabe esperar. É por isso que o tempo do advento é o tempo da espera, o tempo da esperança, uma espera confiante, que nasce da virtude da esperança. Eu concluo esta homilia lembrando, quando Jesus nos pede, preste atenção, Ele está pedindo de nós exame de consciência. Ele está pedindo de nós uma vida de oração mais intensa. E aqui eu quero fazer a oração que está no final da primeira leitura. No versículo final, diz assim: nós somos uma imundície, somos um trapo sujo. Assim mesmo, Senhor, és o nosso Pai. Nós somos barro. O barro designa fragilidade e, ao mesmo tempo, domínio total de Deus sobre nós. Senhor, molda-nos. Quebre a nossa imagem, para que a sua imagem possa nascer em nós. Eis o Natal que nós queremos celebrar.